um vídeo do canal Lírios e Fé. Meu nome é Nicole e esse aqui é o terceiro episódio da nossa série de podcasts. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, uma pessoa que tem o brilho do Espírito Santo. Amém. O nome dela é Tamires, ela é minha amiga, líder de ministério infantil, odontopediatra, missionária. Ela é mil coisas. Tá muito Hoje- feliz que você tá aqui. Obrigada, Nicole. É um prazer estar aqui com você, estar compartilhando um pouquinho da minha história, do meu chamado, da minha vida. É uma alegria muito grande estar aqui fazendo essa conversa. Que bom. Então, você pode contar um pouquinho, assim, da sua história, se ficar à vontade para você falar, da sua história com Jesus e tudo, da sua conversão, toda essa parte. Aí depois a gente vai ver essa questão do ministério infantil. Tá. Eu digo sempre que eu tive um privilégio, eu considero um privilégio nascer em um lar cristão. Então, assim, eu nasci em um lar cristão e muitas vezes as pessoas ficam pensando, poxa, eu não tenho nenhuma história de testemunho, de mudança de vida, É a assim, de crise, não droga. tem testemunho. Não tem, mas eu acho que é um grande privilégio a gente nascer em um lar cristão. E graças a Deus, Deus me proporcionou esse privilégio. Mas filho de cristão não é cristão, né? Eu sempre digo isso no ministério infantil. Não é porque eu nasci em um lar cristão que eu nasci cristã. Então, assim, quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, eu aceitei a Jesus num culto. E eu sempre fui muito temente a Deus, eu sempre tive muito amor a Jesus. Então, assim, eu sempre comecei a trabalhar, eu trabalhava já para Jesus, eu trabalhava para Deus dentro da igreja desde muito pequenininha. Então, eu digo sempre que eu tive esse privilégio, graças a Deus por isso, e eu sempre continuei firme na fé, não me afastei e sigo aí até hoje nos Glória a caminhos de Deus. Jesus. E aí você disse pra mim em off que você começou a trabalhar no ministério infantil desde 8 anos de idade. Como é que foi isso? Eu era de uma igreja muito pequenininha, precisava muito de ajuda, e aí eu sempre gostei. Quando eu era criança, eu fugia das salas de ministério infantil para poder ir cuidar de criança. E aí, quando eu tinha 8 anos, eu já comecei a ajudar, né? Eu ajudava nas salas de ministério infantil, mas eu não dava aula sozinha. Dar aula sozinha, eu comecei a ministrar para as crianças mais ou menos quando eu tinha uns 13 anos de idade. Aí, com 13 anos de idade, eu assumi uma sala de uma igreja maior. As crianças eram na faixa de 2 a 4 anos. Lembro até hoje, Essa uma frase é muito gracinha. boa. E aí, sempre aos domingos à noite, eu tava lá ministrando para as crianças. Isso na faixa de uns 13. Com 15, eu virei professora de escola dominical. E aí, eu comecei a dar aula na escola dominical para as crianças. Até uns 6 anos de idade. E como era pra você? Você gostava? Você tinha aquela paixão assim? Ou era tipo um pouco mais difícil e tal? Eu sempre amei, sempre amei. Minha vida sempre foi assim direcionada para crianças em todos os sentidos. Vou falar um pouquinho depois sobre a vida missionária. A vida missionária é direcionada para crianças. O meu trabalho é direcionado para crianças. Eu sou odontopediatra. Então, assim, eu sempre me encantei, eu sempre me apaixonei. É chamada dom mesmo, né? Então, assim, eu amo o Ministério Infantil. Eu amo crianças, eu amo ministrar para crianças, e isso desde sempre. Desde que eu era criança, eu ministro para criança. Então eu amo isso desde sempre. Então eu passei a minha adolescência, passei minha infância fazendo isso, minha adolescência fazendo isso, continuo fazendo isso até hoje e continuo seguindo esse caminho. Nesse meio tempo eu liderei células infantis, depois eu fui para a liderança de ministério, que é um grande desafio. Imagino. Um grande desafio, não é fácil. E hoje eu tô tentando aí, junto com a Thaísa, liderar o ministério da nossa igreja. E Deus tem nos abençoado assim muito. Deus tem nos abençoado, nos dado forças, porque é um grande desafio mesmo liderar o ministério infantil. Com certeza. E tem uma experiência, assim, muito marcante que você tenha. Com certeza você tem muitas, mas, assim, a mais marcante pra contar, tá compartilhando, porque no Ministério Infantil, eu lembro quando eu trabalhei também, né?
a gente aprende, a gente tá ali ensinando, mas a gente aprende muito também com a pureza das crianças. Até tem muitas passagens de Jesus falando de como a gente tem que ser como elas, né? Então a gente aprende muito também. Aí qual foi a sua experiência assim mais assim, nossa, marcou demais? Eu lembro, assim, principalmente nas células, eu tinha um contato muito, muito próximo das crianças me falarem muito sobre a vida delas, né? Das crianças buscarem muito ajuda. Legal. E aí, uma das vezes, eu tenho diversas histórias para contar de célula. Uma das vezes, uma criança me falou que à noite ela não conseguia dormir porque via espíritos, via demônios. E ali, assim, a gente orou, a gente buscou, passou um tempo intercedendo por essa criança, até que essa criança fosse realmente curada disso, fosse restabelecida disso. Nossa. A gente teve crianças com histórias de agressão, a gente teve crianças com diversas histórias realmente pesadas, que a gente cuidava e a gente orava, a gente intercedia pela vida dessas crianças. E Jesus, assim, foi transformando a vida dessas crianças profundamente. E aí, muito assim em célula. Por isso que eu amo muito o trabalho de célula. E célula infantil também faz uma diferença muito grande na vida das crianças. E a gente não vê muito, né, essa questão de célula infantil, assim. Pelo menos, pela primeira vez, foi lá na nossa igreja. Eu nunca tinha tido nenhum contato com célula infantil. Célula eu só via, tipo, pra adolescente e, às vezes, tipo, pra adulto. Mas célula infantil realmente dá pra tratar mais esse lado das crianças, né? Porque 2 horas é muito pouco, né? Ali no domingo, pra tá conhecendo realmente elas e muito tal. pouco. Por isso que eu sempre digo que na hora do culto a gente precisa ser intencional. A gente precisa aproveitar esse tempo que a gente tem com a criança da melhor maneira possível. E na célula, existe essa possibilidade de você se aproximar, porque aquele grupo de crianças está com você todas as semanas. Às vezes no culto é um pouco mais rotativo, né? Então, você conhecer a vida da criança, você discipular a criança se torna um pouco mais fácil, né? Porque às vezes a gente está focado muito em que a criança conheça Jesus, aceite Jesus, mas quem é que vai discipular essa criança? Como a gente está fazendo para discipular essa criança? O que a gente tem feito com essa criança depois que ela aceita Jesus, depois que ela passa por isso de aceitar Jesus? Então, assim, a célula realmente é um trabalho bem legal pra gente conseguir ter esse discipulado mais de perto. Sim, nossa, é demais. E essa questão de discipulado, eu acho que ela tá se perdendo, assim, com o tempo. Eu tô vendo, assim, que parece que os números estão se tornando mais importantes. Então, você podia falar um pouquinho sobre essa sua visão, assim, essa questão do discipulado e tal, como fazer, dicas para quem quer trabalhar no Ministério Infantil dessa forma? Eu acho que antes da gente falar de discipulado também, eu queria ressaltar a importância da gente estar presente na vida dessas crianças. Se a gente pensar, hoje 1/3 da população é de crianças. Esse 1/3 da população que é de crianças, daqui a pouco, quando eles crescerem, eles vão ser os políticos, eles vão ser os médicos, eles vão ser a sociedade do futuro, né? Então, se a gente pensar que 1/3 dessa população é crianças, a gente vai ter essas crianças dominando o mundo daqui a uns anos. Quando a gente tem a oportunidade de agir nessa infância desde cedo, de compartilhar, de ministrar, de fazer com que essas crianças conheçam a Deus, conheçam ao Espírito Santo, conheçam Deus Pai, conheçam Deus Filho, conheçam Deus Espírito Santo, a gente tem na nossa mão a munição para mudar o mundo. A gente tem na nossa mão a munição para mudar o Brasil. Então, assim, às vezes as pessoas acham que a igreja é um centro de babá gospel, né? Acham que a gente tá lá para cuidar dos filhos, para brincar com os filhos. Enquanto eles estão no culto, né? Só que, na verdade, é tudo uma coisa só, né? É tipo, um culto. Eu acho que, assim, um dos maiores motivos pelos quais as crianças, quando elas vão pra adolescência, elas se desviam, né? Tem muito isso. É porque elas não cresceram tendo experiência com o Espírito Santo, né? Muitas vezes elas escutaram aquelas histórias, mas elas não tiveram, assim, o que aquela história tem a ver com a minha vida, né? O que de fato eu posso aplicar, assim, né? Uma vez um pastor que eu gosto muito, o Lucas Hayashi, ele contou uma ilustração que eu nunca mais esqueci, que eu acho que vale muito a pena repetir.
é que quando a gente prova uma picanha, a gente ama a picanha, né? A gente gosta muito da picanha e ele falou que ele deu a picanha pro filho dele e aí depois ele ofereceu um outro tipo de carne e o filho dele falou: Não, eu não quero mais outro tipo de carne, eu quero só a picanha. E aí ele ilustrou muito bem, né? Ele correlacionou muito bem falando, né? Quando a gente conhece o Deus da Bíblia, não só de ouvir falar, não só de ouvir historinha, quando a gente realmente tem experiências com Deus, quando as crianças realmente têm experiências com Deus, elas estão conhecendo o que é bom. Então é muito difícil elas quererem outra coisa, né? Porque a gente vê que a maioria das pessoas que se desviam, dos adultos que se desviam nessa fase da adolescência. Sim. Então, o que está acontecendo nesse trabalho de base, né? O que a gente está fazendo de errado que essas crianças estão se desviando da adolescência? O que a gente pode fazer para mudar? Então, eu acho que a chave está nisso daí, né? A gente poder mostrar para as crianças realmente quem é Deus, quem é o Espírito Santo. Eu gosto muito de uma passagem, da passagem de Marcos, que diz: quando os discípulos tentam afastar as crianças de Jesus, eles tentam afastar aquelas crianças de Jesus, a Bíblia diz bem claramente assim: Jesus, indignado, diz: Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Isso é muito legal porque mostra, né, que Jesus estava indignado porque existia alguém que separava as crianças do encontro com ele. E quantas vezes a gente não tem ajudado que essas crianças se encontrarem com Jesus? Real. Quantas crianças passam do nosso lado, quantas crianças estão junto com a gente e a gente não ajuda essas crianças a se encontrar com Jesus. A gente faz igual aqueles discípulos, né? E a gente tenta afastar, ou não, às vezes nem tenta afastar, às vezes a gente negligencia Aquele a tempinho ali, né? importância do encontro das crianças com Jesus. Quantas vezes eu vejo pais no culto dando celular para criança, dando desenho para criança. E aí eu olho aquilo assim, não existe possibilidade da criança querer assumir. Ela quer mexer no celular, ela quer desenhar. Então, assim, negligenciar esse tempinho, negligenciar esse encontro com Jesus que essa criança pode ter é muito sério. Então, assim, eu gosto muito dessa passagem porque mostra como Jesus ficava indignado quando alguém separava as crianças de se encontrarem com ele. Com certeza, porque assim, não tem Espírito Santo Júnior, né? O mesmo Espírito Santo está Sim. agindo ali no culto, também está agindo ali no cultinho, né? Naquele momento ali específico. Aí você tem alguma dica, assim, para esse momento ser mais intencional? Porque muitas vezes eu acho que se perde nessa questão que a gente falou de história e tal. E às vezes é na melhor das intenções, já aconteceu comigo, inclusive. Tipo assim, de eu querer passar algo a mais, né? Algo do sobrenatural, mas acabar ficando só no contar a história, né? E não conseguir ultrapassar essa barreira. Aí você teria alguma dica, assim, dicas no plural? Eu acho que, assim, muitas pessoas ainda têm aquela visão tradicional que as crianças vão chegar na sala, chamam de salinha, né? Ainda fazem isso no diminutivo. Então, eu gosto muito de chamar de sala. Uhum. Chegam na sala, dão um papel para a criança, um lápis para pintar, contam uma história. E é isso. As crianças vão ouvir a palavra de Deus, vão pintar e vão acabar ali daquele jeito. Então, eu não gosto muito disso, né? É legal passar o desenhozinho, pintar, as crianças gostam, mas o que as crianças estão aprendendo? O que elas estão vivendo? Antigamente eu cantava também muitos louvorezinhos infantis, mas hoje eu entendo, quando eu faço o culto das crianças, eu entendo que esses louvores, eles ensinam a palavra, eles vão ensinar histórias bíblicas, vão ensinar a palavra de Deus. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Mas esses louvores, eles não são louvores de adoração. Eles não vão fazer com que minha criança realmente tenha uma experiência com Deus. Eu acho o louvor uma parte muito importante. Deus habita em meio aos louvores, né? E eu acho que o louvor é uma das chaves pra gente
ter um momento de adoração, um momento realmente de transformação na vida da criança. E ali eu sempre passo louvores que realmente tocam com os adultos, louvores normalmente de letras mais fáceis, né, de letras mais tranquilas, para que as crianças consigam aprender a cantar. É importante também que antes de você cantar, você explique para a criança o que você está cantando. Porque às vezes a maioria das crianças vão no automático e não estão entendendo o que elas estão cantando. Não, antes de eu cantar uma música com as crianças, antes de eu louvar uma música com as crianças, eu explico para ela o que elas estão falando para Deus. O que elas Incrível estão, isso. o que elas estão contando, o que elas estão adorando. Então, antes de fazer isso, eu explico. Na verdade, antes do louvor, a gente sempre começa o culto seguindo o modelo da Jaqueline e do Lucas Hayashi, que é com um momento de conexão. Porque como a gente vai ganhar o coração da criança? A gente ganha o coração da criança brincando. Então, assim, a brincadeira é só no final do culto? Não, eu brinco antes do culto. E eu brinco antes do culto porque eu ganho a atenção e eu ganho o coração da criança dessa maneira. A criança gosta de brincar. Então, Verdade. quando começa o culto, eu começo a brincadeira brincando, o culto brincando. E aí eu brinco, e depois eu falo assim, olha, agora a gente vai guardar o que a gente tiver que guardar. E a tia vai colocar um louvor. Começo a orar, ministrar sobre a vida das crianças. Inicio o culto com alegria, com animação. E ali a gente começa o nosso culto a Deus. E eu garanto, assim, que se eu ganho o coração da criança, aquela criança vai me respeitar mais, aquela criança vai me ouvir mais. Então, assim, Porque não fica muito técnico também, né? Tipo assim, eu vou passar isso, 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 e aí não tem aquela coisa assim, tipo assim, não sabe nem o nome às vezes, né? fazer aquele negócio assim, brincadeira só no final do culto. Você tem que ter temor Aí a já fica na Deus. mente deles, assim, tipo assim, vai ser legal quando chegar o final. E não, tipo assim, o todo é legal, né? Essas Pois é. coisas assim. Você tem que ter temor a Deus. Senta e ouve a história. Quantas vezes... Eu já ouvi muito isso. Eu já ouvi muito isso quando eu era criança. Então eu acho que a gente mudar isso é uma coisa legal pra gente ganhar e captar a atenção da criança de verdade, né? E ali a gente faz o louvor, a gente ministra a palavra e depois a gente promove encontros direcionados. O que são encontros direcionados? A gente sempre pega uma dinâmica do dia para fazer um momento realmente de entrega das crianças a Deus. Uma oração, um ato profético com as crianças, sempre relacionando com o tema da palavra que a gente ministrou para a criança no dia. Uhum. E aí, nesses encontros direcionados, assim, é maravilhoso. As crianças pedem oração, a gente ora, a gente Surge umas busca. coisas assim que você não imaginava, né? Tipo, eu acho muito assim, que elas, na verdade, elas estão esperando às vezes uma oportunidade ali, né? Pra, tipo assim, pra Deus usar e tal, pra Deus mostrar, tipo, algo dentro da família delas, assim, né? Muita coisa. Exatamente. E a gente precisa realmente buscar isso, porque a gente tem essa oportunidade de transformar a vida dessas crianças, de transformar a vida desses futuros adultos. Então, se a gente conseguir com que elas tenham experiência com Deus, com que elas conheçam o Espírito Santo, a gente realmente vai ter um potencial de mudar a nossa futura nação. Não é por político X ou Y, mas é realmente pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento do Evangelho e por realmente as crianças terem experiências com o Espírito Santo. Amém. Muito lindo isso, tá? E dentro dessa questão, assim, do Ministério Infantil, a gente vê que a pessoa, ela precisa de um certo tipo de dom, assim, pra estar lidando com as crianças. Aí você acha que tem que ter um chamado específico? Porque tem muito essa coisa assim, eu vou ajudar. Deixa eu ajudar no Ministério Infantil. Mas não é aquela coisa assim, tipo, eu vou trabalhar porque esse é um direcionamento, porque é isso que faz arder meu coração. Como você acha que funciona, assim, essa questão? Eu sempre falo assim que, assim, eu não quero ajudantes, eu não acho que é isso que Deus quer. Porque à medida que eu falo que eu vou ajudar, eu sou uma ajudante, acaba que essa pessoa não tem tanto compromisso. Uhum. Essa pessoa não faz com tanto amor, porque ela acha que ela tá ali só pra ajudar. Então eu acho que essa palavra ajudante, eu vou ajudar,
acaba vindo, de certa forma, com algo que não é 100%, com algo que não é 100% bem feito. Então, assim, ajudar, a gente precisa de ajuda? Sim, com certeza, mas eu preciso de ajuda de pessoas que tenham realmente chamado e propósito, que amem fazer isso. Porque as Uhum. crianças que estão ali paradas para ouvir a palavra de Deus, elas não querem alguém que não faça 100%. Essas crianças querem realmente alguém que esteja ali 100%. Essas crianças querem alguém, Deus quer alguém que esteja ali 100%. Deus quer alguém que realmente esteja disposto a ministrar, disposto a amar essas crianças, disposto a levar a palavra de Deus. Eu gosto muito de usar a palavra conectores, né? Porque se Uhum. nós somos conectores, nós estamos conectando um ser a outro ser. E aí, quando a gente usa essa palavra assim, conector, eu entendo que o que eu devo fazer é conectar aquela criança ao Espírito Santo. Sim. Então, assim, eu não tenho que ajudar dentro de uma sala, eu não tenho que estar ali brincando com a criança, olhando para a criança. Eu preciso entender que o meu propósito ali é conectar a criança com o Espírito Santo. A gente faz esse link, né? Uhum. É porque, infelizmente, muita gente vai trabalhar sem aquele chamado, aí acaba ficando, assim, com aquela visão meio de escola, sabe? Tipo assim, eu tô fazendo aqui, mas aquela coisa pesada, assim, eu acho que isso passa pra criança, né? Até tem aquela frase assim, esteja vivendo o sobrenatural pra passar o sobrenatural. Então, acho que tem muito disso também, né? Tipo assim, a pessoa precisa estar vivendo uma vida com Deus pra ela passar essa vida com Deus, né? Não tem como a gente passar o que a gente não tem, né? Com A certeza. gente realmente precisa estar vivendo. E a gente precisa realmente querer, né? Porque assim, o chamado é ir de pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura, as crianças estão incluídas no meio. Sim. Então, às vezes, a gente despreza esse a toda criatura e se preocupa mais com os adultos, com outra parcela da população. Mas o chamado é claro, a gente precisa pregar o evangelho a toda criatura. Então, eu preciso realmente estar disposta a pregar e a estar disposta a discipular aquela criança, se é isso que eu me propus, né? Não Sim. só ajudar ali. Sim, com certeza. E você também faz missões, né? Então é muito legal essa parte. E lá você também já foi 2 vezes em orfanatos no Haiti, né? Isso. Então você podia compartilhar um pouquinho dessa experiência. Eu tenho certeza que tem muitas histórias e tal. É. Eu lembro que. Eu lembro quando eu era criança, eu falava assim: missão não é pra mim. Eu não gosto disso, não. Se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou ficar pelo Rio de Janeiro mesmo. E eu nunca imaginei onde Deus ia me levar. O que Deus ia fazer, assim, na minha vida, sabe? Quando foi em 2019, teve um pastor, o pastor da minha mãe falou assim: Tamires, eu tô sonhando com você no Haiti. Tô sonhando com você nos orfanatos do Haiti. Meu Deus. Existe porque ele já ia numa caravana, é a caravana do evangelista Edson Teixeira, um trabalho abençoado. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre o trabalho dele, entrem no Instagram, Evangelista Edson Teixeira. Ele faz trabalhos assim pelo mundo inteiro. O Haiti é apenas um dos países que ele faz trabalhos no Brasil. E Uau. durante o ano ele faz diversas caravanas, ele tem diversos projetos incríveis. Agora ele tá construindo, ele já construiu, né, uma escola no Paquistão. Ai, que legal. Muito legal. Então, assim, eles estão tirando pessoas da escravidão, eles ajudam o Haiti. O Haiti agora eles fizeram há pouco tempo uma panificadora para as crianças poderem fazer os próprios pães. Então, assim, a gente tem esse trabalho assim, de referência. Então, quem quiser, entra no YouTube dele, entra no Instagram dele para acompanhar um pouquinho do trabalho dele. O trabalho dele é lindo. E o pastor da minha mãe já fazia trabalhos com ele, né? Com o evangelista Uhum. Edson Teixeira, já tinha ido no Haiti. Só que eu nunca pensei que eu iria para um país como o Haiti, eu nunca pensei nisso. E ele falou comigo que sonhava comigo, estava sonhando comigo há meses, fazendo missões no Haiti, como dentista, né? E aí eu entreguei na mão de Deus e falei: Deus,
Se for da tua vontade, eu vejo aqui, né? Eu estou disposta para te servir, independente do que for. E aí, uma vez eu falei disso numa célula. Tava lá no dia a mulher de um pastor meu, a Dani, a mulher do pastor André. E aí ela abraçou essa causa, ela começou a conseguir recursos, as doações foram vindo, porque infelizmente fazer missão é muito caro. Naquela época eu ainda era aluna, eu estava fazendo especialização em odontopediatria, que era integral. Nossa. E aí, assim, eu não tinha nem como trabalhar. Eu já era dentista, mas eu não tinha como trabalhar. E aí, os recursos foram surgindo, fui ganhando diversas doações. Por fim, a gente fez um bazar que, assim, gerou muitos frutos. E eu consegui ir para aquela viagem, assim, totalmente de graça. E aí, cheguei na minha primeira vez no Haiti, em 2019, em dezembro de 2019. E aí, dessa vez, a gente conseguiu, o país estava mais tranquilo, não estava a violência que está hoje. Então, nessa vez, a gente conseguiu ir em diversos orfanatos, a gente conseguiu ir ponto turístico, em igreja, a gente conseguiu fazer diversas coisas nessa viagem. E nessa viagem a gente ia nos orfanatos com todo o material, porque a gente tem um consultório portátil. E aí a gente ia, muito legal, a gente ia com todo o material, levei bastante doação também, já tinha bastante coisa lá. E a gente ia com todo o material pra lá, para os orfanatos, eram 2 orfanatos por dia, um de manhã com um à tarde, a gente nem almoçava, mas Deus renovava as nossas forças de uma maneira Que show. que assim, a gente conseguia permanecer firme até o nosso almojanta, porque eu chamava de almojanta, né? Era um almoço e jantar ao mesmo tempo. E a gente permanecia firme até o almojanta. Então ali eu conheci diversos orfanatos, crianças assim, desnutridas, com muita Imagina. fome. A situação ali é muito triste. A última vez que eu fui, eu vi criança comendo papel de presente. Ou pegou um papel de presente e começou a comer. Misericórdia. De tanta fome. Então, assim, é uma situação de uma miséria tremenda quando você entra no país. O país tem muito lixo pela rua, é muita miséria, eles não têm luz elétrica à noite. Então, isso foi a primeira realidade que me assustou bastante, né? Não ter Uma luz. coisa que te transformou totalmente, né? Que, tipo, uma coisa a gente vê, assim, que a gente sempre vê nas redes sociais, não sei o quê. Outra coisa é você viver isso, né? E é chocante, né? Porque é uma ilha só que é metade Haiti e metade República Dominicana. Então, de um lado, a gente tem lugares como Punta Cana, do outro lado, a gente tem uma miséria, uma extrema pobreza como o Haiti. Então, a primeira realidade que eu cheguei, eu falei, não tinha. A gente andando de ônibus pelo Haiti, não existia luz. Lembro de um dia que eu estava atendendo no orfanato, que começou a escurecer. E aí o irmão missionário, ele pegou uma lanterna, começou a iluminar a boca da criança para mim, para eu conseguir terminar o atendimento, porque escurece e não existe luz alguma. A última luz que a gente saiu do orfanato foi a luz do farol do carro do missionário que levava a gente. Então, a miséria e a pobreza é muito grande, mas lá a gente tem um momento incrível que é a festa de Natal das crianças. Nessa festa de Natal das crianças, a gente dá 3 refeições para eles, brinquedos, e eles se apresentam pra gente. Ai, que lindo! Eles fazem as apresentações, eles fazem o ano todo o treinamento de danças, Ai, gente. de louvores, para eles poderem fazer as apresentações pra gente. E é um momento lindo, e eu amo a festa de Natal do Haiti, eu amo. Eu amo aquele país, eu amo aquelas crianças. E a gente vive momentos assim lindos, eles são extremamente carinhosos, extremamente amorosos, e eles realmente precisam muito de ajuda. Então, assim, se quem estiver ouvindo a gente puder e se apaixonar por esse país, assim como eu me apaixonei, procura o Evangelista Edson Teixeira também, porque existem projetos incríveis que estão sendo feitos. Eu acompanhei na primeira vez que eu fui a abertura da primeira brinquedoteca no orfanato. Em um dos Legal. orfanatos. O projeto é abrir, eles cuidam, se eu não me engano, de 8 orfanatos. E o projeto é abrir uma brinquedoteca em cada orfanato. Olha que coisa linda. E aí eu acompanhei a abertura da primeira brinquedoteca desse orfanato. Imagina a reação, assim, deles. Muito lindo, eles brincando. E o evangelista, ele tem cuidado dessas crianças, então assim,
A situação dessas crianças, cada vez que eu vou, está melhor. Elas estão mais nutridas, Glória a Deus. mas precisa de ajuda, precisa de doação. E aí essa primeira vez foi realmente incrível. E ali o bichinho da missão me picou e eu comecei a me apaixonar por isso. Quando foi em 2020, 2019, 2020, me chamaram para ir ao Maranhão. Falaram assim para mim: eu só preciso de você, me manda seu nome, seu CPF, que eu vou mandar a passagem. Eu só preciso de você lá. E aí, eu tenho uma história não tão boa agora para contar, mas infelizmente isso me serviu de aprendizado. Sim. Tudo, né? Tudo na vida serve de aprendizado. E aí eu fui chamada e eu fiquei muito na dúvida porque eu iria fazer uma prova e eu achava que eu ia passar nessa prova e na data da viagem eu estaria começando as minhas aulas. E eu tava crente que eu ia passar. Eu pensei, falei que eu não ia pra missão. E aí, o que aconteceu comigo? Não passei na prova. Não passei na prova, eu achava que eu ia passar. Voltei no caminho da prova com uma amiga minha, a gente tinha feito a mesma prova. E ela passou e eu não passei. E eu não entendia por que eu não tinha passado. E assim, comecei a orar, a buscar muito a Deus para entender por que eu não tinha passado. E ali Deus me falou que a primeira oportunidade que eu tive de colocar algo na frente do chamado dele para minha vida, eu coloquei. E aí, quando eu entendi isso, foi como se tivesse colocado um band-aid na ferida que deu no meu coração. Sim. E ali eu entendi e reconheci que realmente eu tinha colocado algo à frente do chamado de Deus para minha vida. Pedi perdão e Deus me abençoou assim muito, muito, muito mais. Deus foi mostrando assim como ele estava me abençoando. E aí quando chegou em 2021, recebi a proposta de novo para ir ao Haiti. E aí na hora eu falei, com certeza, eu amo esse país, eu quero muito voltar ao Haiti. Só que quando eu voltei ao Haiti, agora nesse último ano, já foi totalmente diferente. É que nessa parte eu tava, gente, né? Então, essa parte eu acompanhei que o país está numa situação muito complicada, assim, para os missionários, né? Então, vocês até tiveram várias situações de perigo, assim, lá, vários testemunhos, né? Tem missionário até sequestrado lá, se eu não me engano, né? Não recebi informação se ele já foi solto, mas tá muito perigoso, o país tá em guerra. E assim, da última vez que a gente não teve que ficar trancado dentro de uma casa, não podia sair, porque colocar o pé para fora de casa era situação de risco, né? Podia ser sequestrado em qualquer segundo. Meu Deus do céu. Porque é visível que você é turista e eles te sequestram, pedem uma recompensa surreal, que é impossível de pagar. E ali só realmente Deus para proteger. Enquanto a gente estava lá, sequestraram uma pessoa e aí a gente orou, não da nossa caravana, tá? De outro lugar. A gente orou muito por essa pessoa. Essa pessoa foi solta, com um tiro no pé, mas foi solta com vida. Então, assim, realmente o país está muito perigoso. A gente estava dentro dessa casa, a casa tinha lençóis, assim, para tapar a gente, para que nem na janela, passando, pudessem reconhecer. E aí as crianças já foi diferente dessa vez, porque as crianças vinham até a gente. E assim, logo no primeiro dia já teve dificuldade para as crianças chegarem, porque tinham fechado a rua do orfanato, que ia estar vindo no dia. E as dificuldades continuaram. A gente conseguiu fazer os atendimentos dessas crianças desse jeito, né? A gente dentro da casa, as crianças vindo. A viagem já começou com dificuldade, porque assim, a gente tinha todo um consultório odontológico montado, só que, infelizmente, uma pessoa foi embora com todo o material que a gente tinha. Meu Então, Deus. meu primeiro desafio foi, o que eu vou fazer para montar um consultório odontológico que é caríssimo, do zero? Busquei, comecei a buscar doação, comecei a colocar isso em oração. E ali, assim, eu consegui um consultório odontológico super novinho, super novinho. Deus abençoou demais. Eu recebi diversas doações de materiais
muito bons, assim, muito novos. E a gente conseguiu levar um consultório completo, zerado para eles. Olha só. E eu acho que eu devia ter, assim, uns 8 mil reais de doação só na minha mala de consultório novo para eles. E aí, quando chegou lá, a gente foi atendendo dessa maneira. Conseguimos finalizar a viagem, mas quando a gente vai embora, a gente colocou... Era um ônibus muito antiguinho, assim, aí em cima tinha uma grade que segurava as malas para as malas não caírem no chão. Aham. E aí a gente foi embora nesse ônibus. Quando chega num pedaço do caminho, o combustível acabou. E aí a gente parou no meio da rua, sendo que a gente não podia parar no meio da rua. Quando o combustível acabou, a gente começou a pedir oração. Primeiro começamos a pedir oração. E aí os haitianos, eles começaram a se colocar em volta do ônibus. Graças a Deus, o pastor Edson, sabiamente, ele colocou haitianos junto com a gente, né? Que eram amigos da caravana, o tradutor. E aí os haitianos falaram que eles estavam falando assim... vocês brancos vêm aqui cheios de mala e a gente morrendo de fome. A gente vai sequestrar as malas de vocês, a gente vai pegar as malas de vocês, a gente vai pegar vocês. E eles começaram a conversar, mas eles são missionários, eles vieram aqui ajudar as crianças. Enquanto isso, já tinha um outro grupo pegando gasolina no posto. E a gente, em oração, conseguimos colocar gasolina, conseguimos seguir com o ônibus, mas assim, foi um momento Nossa, desafiador. não consigo nem pensar. Nossa. Desafiador, a gente Foi o momento mais difícil lá, né? Foi um momento bem difícil. Logo depois a gente foi virar, quando a gente foi fazer a curva, as malas, o cara foi muito rápido, as malas caíram todas no chão, desce Aí todo teve que mundo catar correndo pra pegar a mala de novo. Tá muito perigoso, assim. Quando a gente foi entrar no país, as pessoas da República Dominicana falavam assim, não vão, querem morrer, não vão pro Haiti. E ali a gente Uma teve que se batalha manter espiritual firme. mesmo, todo o tempo, né, que vocês estavam lá. A gente teve que se manter firme no nosso propósito, sabe, Nick? Porque era o tempo todo coisas negativas, era o tempo todo pessoas tentando fazer com que a gente não fosse pra lá. E aí a gente se manteve firme no nosso propósito, conseguimos entrar e sair do país sem nenhuma coisa acontecer com a gente. Deus esteve com a gente o tempo todo, protegeu a gente o tempo todo. Na entrada do país a gente teve fronteiras que estavam fechadas, então a gente teve que ir para outras fronteiras para a gente conseguir entrar, assim, então a viagem demorou muito, mas a gente conseguiu entrar e a gente conseguiu sair com a proteção de Deus mesmo. Glória a Deus. Porque existia um propósito, né? Existia um propósito pra gente estar ali, a gente precisava ajudar aquelas crianças. Sim. E eu aproveito para falar, se você quiser ajudar, se você quiser ser voluntária nessas missões, também entrar no Instagram da Caravana, porque sempre tem espaço, sempre precisa de um missionário, sempre precisa de alguém que queira amar essas crianças, que queiram levar ajuda e que queiram ajudar com o que você tiver de habilidade, ajudar com doação, ajudar com o que você puder mesmo. Amém, tá? É muito incrível isso, porque eu amo que o pastor Isaac, é o pastor da nossa igreja, ele sempre fala que a pessoa pode ajudar a ser missionário de diversas maneiras, né? Com os pés, com a oração, com os recursos, e ele também tá sendo ali um conector, como você fala, né? Tá ajudando as pessoas a se conectarem com Deus. Então, muito incrível, tá? A sua história. Muito feliz de te receber aqui. Foi uma bênção. Se você quiser passar as suas redes sociais, quiser deixar uma mensagem, alguma coisa assim, se você quiser. Você falou sobre livros também, né? Eu queria indicar o Geração do Reino, Crianças com C, que são Isso livros... eu tenho, é muito bom, gente. Maravilhoso. Isso. E Pescadores de Criança, que é um livro clássico do Ministério Infantil. Uhum. E eu queria deixar para você que tá sentindo esse coraçãozinho assim queimar pelo Ministério Infantil, eu queria te apoiar a fazer isso, te apoiar a procurar o líder do Ministério Infantil, a procurar o líder da sua igreja e realmente se colocar à disposição. Você tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa para sempre.
Eu falo que é como se a gente estivesse escrevendo em páginas em branco. Amém. E você pode ajudar isso. Você pode realmente mudar a história de um país, mudar a história de uma vida. Então, você imagina como se pessoas hoje que são influenciadores políticos da nação, se essas pessoas tivessem tido um trabalho de base, como a gente não estaria numa situação diferente agora? Então, se você deseja, procure o líder do seu ministério infantil, entregue realmente o seu chamado, a sua vocação, não deixe de fazer isso, porque assim, a seara é grande, poucos são os ceifeiros, então assim, em todo lugar precisa de pessoas que realmente se coloquem à disposição para ser um conector da criança com Deus. Amém. Obrigada, Tá? Muito feliz Nada. mesmo. Obrigada a Gente, você. espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever e não perder os próximos episódios. Um grande beijo. Tchau!